para ser analisado pela sociedade brasileira, ele não está se colocando como um cientista social nesse sentido. E aí eu não vejo uma oposição entre a ciência e a poética, como disse o nosso amigo. Com relação às novas mídias, que você citou especificamente, eu acho que o psicoético, por exemplo, é um contraste entre a mídia que nós temos à disposição da poesia e o que nós estamos fazendo aqui. Porque nós temos um grupo aqui de intelectuais, de pessoas que gostam da poesia, que fazem poesia, que estão levando as poesias nas ruas, né? Estão levando a poesia na rodoviária, nas feiras livres, como era na época medieval, sendo que nós temos hoje em dia, por exemplo, o computador, a televisão, o rádio, mas a gente vê muito pouco disso ou muito pouco a gente tem acesso. Então são algumas considerações que será que nós não temos um contraste aí entre o que nós temos a explorar na mídia e aquilo que nós estamos fazendo aqui efetivamente? São duas colocações aí para você responder. Nossa, em primeiro lugar, é um prazer estar com você mais uma vez. Né? Veja, acho que primeiro você colocou com muita propriedade a questão do poeta e da ciência. Né? Mais do que nunca, poesia e ciência têm convergido. Veja que os cientistas contemporâneos trabalham com a teoria do caos, trabalham com o modelo de fractais, que são modelos advindos até de algumas explorações artísticas de natureza poética. Mas, sobretudo, saem também do mundo tecnológico. Né? Então, isso demonstra que elas não são excludentes. Com relação às outras considerações suas, veja bem, quando eu disse que as tecnologias não tendem a substituir ou a se opor, mas tendem a condicionar uma convivência mais ampla, eu quero dizer o seguinte: se essa instituição em que nós aqui estamos agora, nesse exato momento, e esse lugar geográfico que nós estamos nele, num determinado período de tempo, tivesse recursos tecnológicos à disposição para chegar nas cidades vizinhas próximas, e aquele estudante que está lá não tivesse condições de estar aqui, essa inteligência que você se referiu, que está concentrada aqui, tenderia a se multiplicar. É questão do direito ao acesso. Quando eu falo a questão do direito ao acesso, eu quero completar a sua segunda parte. O Brasil é um país de extraordinárias injustiças. Uma delas é a da exclusão, inclusive aqueles recursos que são fundamentais na garantia da sobrevivência e da inserção no mundo que está aí. Da inserção, não estou nem discutindo a tecnologia pela tecnologia. Nós estamos falando de inserção. Belo Horizonte hoje você não contrata, aqui em Montes Claros também, eu quero crer que não. Eu estou falando sempre de Belo Horizonte, desculpa, mas é porque é a cidade em que eu vivo. Né? Mas eu acho que é uma cidade de exemplo para o Brasil, em termos de quantidade de habitantes e condições de vida. Veja, você não contrata mais um contínuo hoje de empresa que não tenha o domínio mínimo fundamental de alguns recursos computacionais. Agora tem um problema: a escola de onde ele sai não tem condições de enfrentar essa realidade tecnológica. Esse é o problema, sabe? Você se lembra muito bem que nós nos encontramos a primeira vez na USP, no encontro que era Brasil 500 anos, e o tema era o quê? Literaturas no terceiro milênio. E a USP, que é a instituição, nós a consideramos, né, a mãe das instituições universitárias do Brasil, que diz respeito sobretudo aos estudos de letras, quando eu levantei essa consideração lá, mas aqui no curso de letras você tem acesso à exploração tecnológica? O que foi que eles disseram? Nenhuma. Categoricamente, nenhuma. Aqui no curso de letras da Unimontes, vocês têm acesso à exploração tecnológica das tecnologias para fins educacionais e artísticos? Não tem. Sério? Então, isso acho que por si já responde. Agora, quer dizer que por isso nós vamos parar? Aquilo que você citou do Cabral, vou usar a imagem dele. Né? Eu não quero parar para que o mar avance mais, mas vamos reter o mar ali onde ele está. O que nós não podemos deixar é essa exclusão ganhar mais espaço. Nós temos que fazê-la regredir. Tá? Então eu acho que isso é a visão. Eu gostaria de fazer uma consideração pelo seguinte: concordo com essa questão que você falou da tecnologia, realmente como ela vai ser usada, mas eu colocaria um pouco de pimenta aí no seguinte: a tecnologia
ela vem, antes de tudo, para dar lucro. O objetivo da tecnologia no mundo capitalista, ou mesmo que a gente não considera a União Soviética como país socialista, como a história diz, um capitalismo de Estado, a tecnologia, os soviéticos foram nos Estados Unidos, viram como que a tecnologia funcionava e aplicaram o Fordismo na União Soviética. Então, a gente tem, acho que, políticas em se criar tecnologia. Eu acho que a gente não pode separar ética e política de ciência. Então, dependendo da visão científica, política, quer dizer, da visão política, você vai criar um tipo de ciência que pode ser para melhorar, vamos dizer assim, né? Ou para piorar, você vai dizer, bem a grosso modo. Então, acho que tem certas tecnologias que podem ser excludentes. Só para a gente dar um exemplo bem claro, a questão do modelo de construção do cilindro Kubitschek, que foi o modelo americano, que é o modelo do automóvel, né? O Cristóvão Buarque gosta de dar muito esse exemplo, que a gente conhece, que é um fiasco. A nossa sociedade é toda baseada na tecnologia do automóvel, né? Por uma decisão política da elite brasileira, se colocar o automóvel, nós giramos todos em torno do automóvel e não funciona para a sociedade brasileira, foi completamente abandonado, as ferrovias e tudo mais, e seria um exemplo. Ainda dentro da questão da internet, achei muito interessante a sua colocação de que pode ser uma coisa que realmente venha a democratizar, né, nesse sentido. Só que eu acho que no Brasil a gente tem sempre aquela postura de que é para inglês ver. Então, o que acontece? Internet, eu acho que é, sobretudo, informação e não formação. Então, o que acontece? No Brasil, a gente tem sempre os dados para inglês ver. Aumentou o número de crianças matriculadas, aumentou a frequência, diminuiu a evasão escolar. Mas por quê? As crianças chegam na quinta série, não sabem, não estão alfabetizadas. Chegam na oitava, chegam no segundo grau, não têm um mínimo de conhecimento. Chegam na universidade ou nas faculdades pelo conhecimento que a minha avó, estudando 6 meses, tem mais conhecimento que essas pessoas que ficaram a vida inteira. Então, de que adianta aí a gente falar, tem internet, tem, mas qual que é a formação dessas pessoas? É claro que eu acho que o acesso à internet tem que ser mais do que democratizado, tem que ser das escolas públicas. Mas eu volto a essa questão. Quer dizer, será que a gente não estaria aí pensando nessa mídia aí, ficaria uma coisa para inglês ver ainda, sendo que nas bases lá, na escola pública, a situação continua, acho que cada vez pior. Vou pegar uma expressão sua bastante interessante, tá? Não que a técnica de per si seja instituída visando ao lucro. A questão foi muito bem proposta pelo filósofo Lyotard, um pensador, um cientista social também, Lyotard, no livro A Condição Pós-Moderna, em que ele aborda exatamente isso. Ele diz, olha, na verdade, o que está em questão é como é que nós legitimamos o saber no Ocidente. Nós legitimamos o saber no Ocidente como? Pelas pessoas que detêm o poder. O saber no mundo contemporâneo não é só Brasil não, tá? Diga-se de passagem. Isso aí é o Ocidente de maneira geral. E o saber no Ocidente, ele está atrelado ao poder, aos poderes. Isso é absolutamente indiscutível. Eu acho que você tocou com o dedo onde dói. Eu acho que isso é extremamente pertinente. Aí dói. Mas aí nós tocamos na questão política dos usos tecnológicos. Agora veja, você falou na visão do lucro. Eu diria para você o seguinte: o modelo da engenharia genética tem sido hoje apresentado seguramente, como do ponto de vista científico, o melhor modelo para utilização na área médica que já se criou até então. Nós temos a possibilidade de prevenir uma doença que já esteja detectada, escrita no seu gene, com 30, 40 anos de antecedência. Um homem na Idade Média vivia uma longa vida de 30 anos. Uma longa vida. Isso é uma vida muito longa para um homem na Idade Média. Chegar aos 30, olha, já era uma extraordinária vitória.
A longevidade aumentou extraordinariamente numa razão direta dos desenvolvimentos técnicos e tecnológicos do Ocidente. Isso é indiscutível, tá? Então veja, eu atrelaria também a questão tecnológica à questão das melhorias de condição de vida. Essa é a questão fundamental. E a questão da escola brasileira, o governo brasileiro tem uma política, que é o Programa de Informática e Educação, o PROINFO, em que ele liberou 498 milhões de dólares para serem colocados nas escolas até final do ano 2000, são 100 mil computadores à disposição, tudo bem, é um modelo interessante, não quer repetir a falência do modelo francês, que na década de 80 encheu as escolas de computadores da França, com tudo aquilo que ela tinha de domínio dos fundamentos, e criou elefantes brancos dentro das escolas. Então as duas coisas têm que andar muito par e passo. Eu acho que a escola tem que humanizar, como é a obrigação dela lidar com o humano, em todas as suas dimensões, inclusive a de que o homem humano use a tecnologia a seu favor e não contra. Então concordo com você, as pessoas chegam semi-analfabetas na escola, elas chegam semi-analfabetas ao doutorado. José Guilherme Melchior, no livro dele, Elixir do Apocalipse, ele falava da lepra linguística. Ele falava, quem é que ignora que no Brasil, nos nossos mestrados e doutorados em linguística, língua portuguesa e literatura, nós temos aí mestrandos e doutorandos semi-analfabetos, na área de letras. Pessoas que mal têm domínio da língua escrita. Isso é uma grande verdade, uma grande realidade. Então nós estamos falando de Brasis, só para usar aqui uma expressão do antropólogo Roberto da Mata. Mas eu não posso pegar a imagem de um Brasil e esgotar o resto dos Brasis nela. Percebe? Quer dizer, nós temos que aprender a lidar com a complexidade da situação, mas não diminuir a situação ao mínimo uso. Porque, olha, eu estaria com isso impedindo os avanços da ciência na medicina, na educação, que você disse bem. Para que esse negócio de frequentar a escola com 4 paredes? Quem é que ignora que uma criança, um adolescente hoje que tem acesso à internet, tem acesso a um banco de dados informacional? Veja bem, você usou outra expressão muito pertinente. Nós lidamos no mundo da comunicação com 3 conceitos fundamentais. Uma coisa são os dados, outra coisa é a informação, outra coisa é o conhecimento. Porque eu acho que não é novidade para ele, eu discordo profundamente, né, de tudo isso assim, que ele coloca aqui. Acho que isso, não é que eu não considere isso de importância, né? Eu acho que isso tem uma importância, mas tem para uma reunião de empresários, uma reunião de pessoas, donos de grandes empresas, inclusive pessoas que atuam na área de informática, pessoas que querem informatizar as suas empresas. Mas eu não considero essa fala de Elton, né, uma fala de poeta. Eu não creio também que Elton, 10 anos depois das nossas grandes discussões, eu não creio que ele se considere, né, ao fazer essas colocações, como colocações, considera essas colocações como colocações de um poeta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta, da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionado, salta Gavroche, salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas d'áço. E embora caias sobre um chão fremente, afogado em teu sangue, estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Todos do Anelito, mas alguma coisa ali não é consistente. Deleuze é um leitor de Mallarmé, não é o leitor de Mallarmé. Isso é só um reparo. E Deleuze está justo entre alguns filósofos que se opõem radicalmente a algumas questões do universo tecnológico.
mas ele não é a filosofia, em primeiro lugar. Eu tenho a impressão de que, se eu li bem alguma coisa de Mallarmé, quando ele falava do projeto dele, do livro, o que é que tem Mallarmé e Cabral a ver com isso? Quando Mallarmé falava do seu projeto de livro, ele confidenciava em carta para alguns amigos: o projeto está muito além das minhas condições técnicas presentes, disponíveis para a sua concretização. Isso está em Mallarmé. Quem quiser, que frequente. Ele está lá de graça para que a gente possa ler. Quanto a João Cabral de Melo Neto, esse eu preciso falar. Em 1952, participando do Congresso Nacional de Poesia em São Paulo, Cabral participou com uma comunicação muito interessante, uma tese denominada da função moderna da poesia. E ele dizia uma coisa interessante, ele diz: olha, a sobrevivência da poesia e do poeta estão diretamente associadas à comunicabilidade que ela tem a obrigação de estabelecer. E os poetas estão distantes dos meios necessários para essa comunicação. Eles estão longe das condições técnicas necessárias para que essa comunicação se estabeleça. Por favor, quem tiver dúvida, basta ler o texto da função moderna da poesia. Está aí publicado ou republicado pela Nova Fronteira, no livro João Cabral de Melo Neto, textos em prosa, que são muito poucos. O Cabral escreveu muito pouco em prosa, né? Então ele é bastante claro e categórico quanto a isso. O Anelito cita Cazuza, mas, puxa, eu vou ter que usar a condição do Cazuza contra o Anelito. Ele foi um poeta que se popularizou na música. E ninguém, em sã consciência, Cazuza gravou em grandes gravadoras. Cazuza deu grandes espetáculos e grandes shows com um grande aparato tecnológico, que, aliás, ele era um grande exigente de que as condições técnicas mínimas necessárias para a boa audição da sua música se fizessem presentes. Ele não aceitava que os seus espetáculos se sucateassem os recursos técnicos, porque ele planejou, ele projetou uma música para esse universo técnico-musical, insisto. Ele trabalhou com guitarra, ele trabalhou com instrumentos eletrônicos, com sintetizador, e de outra forma Cazuza estaria na contramão. Então, eu acho que o exemplo de Cazuza, indo para a música com a poesia, é uma demonstração de que ele estava atrás da comunicabilidade possível, uma comunicabilidade que se torna possível nas condições técnicas. Então, eu diria o seguinte: eu seria um péssimo assessor, porque, aparentemente, eu acho que, primeiro, eu não gosto de território delimitado de conhecimento. Eu acho isso aí um negócio assim, isso é coisa de engenheiro, isso é coisa de cientista. Eu acho que o Ocidente está nessa merda que está, desculpa a expressão, porque nós entregamos a vida humana a várias especialidades e nos pensamentos da minha mulher, e nem por isso eu deixo de amá-la, nem por isso eu deixo de frequentá-la, deixo de conviver com ela, né? Então eu diria que, se essa é a questão principal, eu prefiro mesmo que não se atribua a mim esse tipo de qualificativo, porque isso não é um elogio, isso acaba por ser uma crítica, né? Defender a poesia, defender o poeta como se fosse um reduto da salvação da humanidade nesse sentido, eu acho que não. O poeta tem que aprender a frequentar, mais uma vez, eu acho que eu disse isso hoje à tarde, o João Cabral deu um exemplo vivo na literatura brasileira, só para fazer jus ao nome dele mais uma vez e encerrar com isso, né? Ele frequentou a existência de um modo sério, consequente, não se fechou. Ele era um estudioso da condição social brasileira, era um estudioso da condição política brasileira, né? Eu acho que está isso na obra dele, né? Não tenho nenhum receio de dizer que o fato de eu me dedicar algumas horas, umas poucas horas, a entender um pouco da internet, eu me torne menos isso ou aquilo com isso, não. Muito antes, pelo contrário, eu sou responsável pela educação de 3 filhos, agora eu tenho mais um que chegou ao mundo, né? Que saltou para dentro da vida, como diria o Cabral, né? E eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre o processo educacional sobre elas, e eu não quero que eu não dê o exemplo para elas de encarar o mundo em que eu vivo, me dedicando a ele em todas as suas dimensões. Eu acho que o cérebro humano não diz que tem limite neuronial para isso. Acho que ninguém aqui tem escrito na testa: ó, passou desse número de neurônios, você não pode, porque isso é coisa de engenheiro, né? Eu estou trabalhando, acho que mais ou menos uns 2 anos, o projeto de literatura na internet. Eu queria trazer um projeto de literatura na internet. Eu queria fazer 3 considerações. A primeira delas é em relação à integração do novo e do velho, a questão de não excluir isso aí. Eu conheço alguns exemplos muito interessantes que estudam popular de tecnologia que deram muito certo. Exemplo, Mangue Beach, Movimento Mangue, lá em Recife, Resgate
resgatou o que era fogo, que era ciano, que era maracatu, junto com guitarra elétrica. E trouxe para uma linguagem da juventude, enfim, né? Tornou isso possível para muita gente. E uma outra coisa, eu estava com uma movimento de contadores de histórias lá de Belo Horizonte, que também mexe essas duas coisas. Então, eu acho que não pode estar sendo excludente nunca essas duas possibilidades, essa via está integrando. Uma outra coisa, em relação à internet, é a questão da possibilidade que está sendo oferecida a muita gente que está a fim de mostrar seu trabalho, está querendo mostrar seu trabalho, isso está sendo feito. Porque a gente vive uma realidade de mercado editorial das mais excludentes também. E a internet, ela ainda pode não estar sendo a forma ideal, mas ela está possibilitando isso aí. Tem questão de serem vistos como a questão da qualidade do trabalho, a questão da sustentabilidade desse trabalho. Lembrando das minhas coisas, acho que tem que pensar assim. Né? Como é que um projeto de literatura se mantém, uma editora virtual se mantém, enfim. São questões que eu acho que precisam ser vistas. E só reforçando, eu acho que da mesma forma que o Gutenberg criou o livro que possibilitou a popularização, eu acho que a internet ela tem uma possibilidade também. Só citando um exemplo, eu acho que eu tive que fazer uma pesquisa entre amigos meus, vários amigos meus, e a maioria não conhecia a Alice Pires. Gente, isso é realidade. Se você pegar quem está na cultura acadêmica, literatura, o pessoal que está aqui, vocês sabem quem é. Mas vai para as pessoas que estão vindo com você, elas não sabem. E eu acho isso muito sério. Alguém não conhece a Alice Pires, mal sabe quem é Alice, porque está sendo dado no vestibular. Isso é muito sério. Então, uma coisa que eu queria que vocês discutissem, estão falando tantos e tantos nomes aí que eu review, né? Cantores que falam, pessoas interessantes e tal, mas a gente tem uma realidade que é de popularizar a literatura, de criar, fomentar o mercado leitor, de tornar essa coisa que é a literatura, que é a poesia, desculpa, eu estava ampliando um pouco o tema aí para a questão da literatura, tornar um pouco mais popular. A gente não precisa tão ET, porque poeta também vai ter nos dias de hoje. Você é poeta, né? Poeta também vai ter nos dias de hoje. E na internet, na verdade, tem uma possibilidade disso. Agora, é claro, não é só isso. São os contadores de história, o movimento no limite, etc. Tá? Olhos me comoveu muito aqui e agradecer a vocês dois pelo altíssimo nível que foi esse debate, muito bacana, muito maravilhoso. Eu aproveitei a deixa na colega para você responder comigo também, porque eu compreendo o seguinte, que diante da miséria que o nosso país vive, diante desse dinheiro que foi soltado para a conta de computador e que eu acredito que não chegou às escolas, haja visto que os alunos, pelo menos aqui na minha cidade, não tem nem carteira para sentar direito, né? Não tem nem a merenda, que é o básico. Eu acho que aqui em Montes Claros só tem uma escola que tem pessoas que dão aulas. Então, na minha cidade, eu acredito que tem uma escola apenas que funciona assim, de uma certa maneira ética. O resto está tudo faltando algum pedaço. No mundo inteiro, não sei se vocês sabem, é um dos brasileiros mais respeitados nas feiras de Frankfurt, nas feiras internacionais de livro, como contador de história, um ex-menino de rua, preso só 132 vezes na FEBEM, né? Hiperativo. Hoje ele é uma das maiores cabeças que nós temos no Brasil. Né? Eu tive o privilégio de conviver com ele por algumas conversas, de ser interlocutor dele em algumas conversas. Toda vez que alguém pergunta para ele sobre a própria existência dele, para perguntar sobre isso, se não acha que a gente deveria derivar isso para isso, ou fazer isso para aquilo, ele conta uma historinha interessante. Ele diz que 2 pescadores estavam na beira do rio, aí viram uma criancinha passando, afogando na água. Aí um virou para o outro e falou assim, pula lá, vamos salvar ela, pula lá, pularam na água, tiraram o menino. Né? Satisfação, salvamos uma vida humana. Passou 15 minutos, vem 2 meninos afogando. Pular dentro d'água e tal, salvar os meninos, tirar, puxa vida, mais satisfação, 2 vidas humanas. Com a progressão geométrica, daí a 15 minutos, 4 crianças afogando, salvaram as 4 crianças. Puxa, mas daí a 10 minutos, 8 crianças, salvaram 6, 2 morreram. Daí a pouquinho, 16 crianças, salvaram 10, 6 morreram. Aí um pescador falou assim, olha, fica aí, ele foi andando na beira do rio, acima, correnteza acima, e virou para o outro e falou assim, que isso, cara, você está doido? Pula aqui na água, nós temos que salvar essas crianças. Ele falou, faz o seguinte, vai salvando as que você puder aí, que eu vou lá em cima ver quem é que está ajudando. Eu acho o seguinte, a pesquisa
conhecimento, ele não pode parar em hipótese nenhuma, sob pena de ele acabar por servir a poderes mais escusos do que ele se permitir. Então eu acho o seguinte: se colocar esses computadores na escola permite transformar algumas crianças no seu modo de existência, para melhor, coloque esses computadores na escola. Porque olha, pelo menos esse computador na escola pode acabar sendo o verdadeiro ganha-pão dessa criança, e muito mais do que isso, num futuro não muito distante, né? Agora, eu vou usar essa mesma imagem para concluir com um pensamento que eu sempre digo a respeito. Nós não acreditamos que poucas pessoas façam grandes transformações sociais. Mas Freud fez uma mudança significativa na face da Terra, Marx fez outra, né? Mas a gente tende a pegar o modelo das ciências naturais e dizer assim: o que acontece se você pegar uma batata boa e jogar num caixote de batata podre? As batatas podres apodrecem a batata boa. Mas o que acontece se você pegar uma batata podre e jogar num caixote de batatas boas? Pô, a batata podre apodrece todas as outras boas. Mas você vira e diz assim: mas gente, não é batata. Sério. Então, uma pessoa é capaz de fazer uma transformação extraordinária. E essa uma pessoa pode estar exatamente como o nosso prêmio Nobel de Economia de 1995. Ele era um menino de rua de Brooklyn. Sabe atrás de que ele correu na vida? De um modelo econômico que possibilitasse melhor distribuição de renda no mundo. E eu duvido que os filhinhos de Harvard, das famílias ricas de Harvard, tivessem esse sonho, esse ideal, esse desejo que esse menino teve. Mas ele teve condição. Então não basta ter, é preciso ter condição. E a tecnologia, em alguns aspectos, ela dá essas condições. Ela disse bem, eu diria que ver a internet e a literatura, não estamos falando aí da literatura, mas as artes em geral, nós podemos ver de duas perspectivas. Uma, ela como veículo de popularização, como veículo de disseminação, como veículo de publicação. E outra, ela própria como suporte de uma nova arte. Já está se fazendo isso. Eu te dou 500 endereços na internet de boa arte, por sinal experimental, que já se faz em cima dos recursos multimídia da internet, de imagens, sons, textos e tal. Boa arte, você vai dizer, o Anelito talvez não ache boa arte, porque ele tem o paradigma dele, tem o modelo dele, talvez não ache, eu acho, né? Então veja, essa para mim é a questão, ela permite essa popularização. Acho que derivar não. Eu acho que nós temos que rever as políticas do país e dizer quanto tem que ir para esse setor e quanto tem que ir para os outros setores. Agora, desvestir um santo para vestir outro, acho que a sabedoria popular fala mais alto aí, inclusive. Eu gostaria que comentasse a fala da Kelly e da Thaís. Aí depois a gente abre a última pergunta, os comentários finais. Eu acho que a coisa do cão, voltar já falou de Elton, né, que eu acho até, eu fico até assim meio sem graça de comentar, né, porque creio que tenha sido feita, né, por mais que você tenha se referido aí ao que eu disse, tudo, né, eu não creio que as questões que eu coloquei aqui, tudo, né, sejam as questões, o objeto das colocações assim mesmo, né. Quer dizer, então eu fico até sem o que dizer, quer dizer, a não ser redizer que eu realmente discordo de tudo isso, né, e que discordo daqueles que concordam com isso, e chamar a atenção para isso. Eu acho que nós discordo porque estamos em lugares diferentes, né. O lugar que você está, o seu lugar, é o seu lugar teórico, antes de tudo, né? Ou, eu diria, na superfície é o seu lugar teórico, né? Mas é um lugar teórico que é atravessado pelo seu lugar social, pelo seu lugar cultural, pelo seu lugar econômico, pelo seu lugar político, pelo seu lugar sexual, por todos os lugares, pelo seu lugar espiritual. Então, isso me soa como um grande ruído, essa fala e tudo, à medida que eu sou cada vez mais admiro Santo Agostinho, cada vez mais admiro São Juan de la Cruz, né? Santa Teresa de Ávila, Sor Juana Inês de la Cruz, cada vez mais, né? Sou um admirador dessas vozes, né? E cada vez mais admiro um poeta como Dante, um poeta como Homero,
E aí, assim, para não falar disso, cada vez mais admiro a persistência de um Haroldo Pereira, tá certo? Admiro o Wagner Rocha, admiro não o sujeito midiático, que muitas vezes é incompreendido, mas admiro a sinceridade de Arnaldo Antunes, admiro a música de Cartola, sei lá, Paulinho da Viola, Caldas Barbosa. Quer dizer, isso é o que me interessa, né? E admiro, assim, sobretudo na vida prática, né? Isso que Elton tomou, inclusive, como algo menor, quer dizer, o outro, né? Realmente, assim, admiro muito a presença do outro e tudo que eu tenho pensado. Eu acho que algo, né? Assim, não sei dizer, senão, assim, recorrer a uma lista exemplar, como Sartre, né? Que não serviu nada, diz: é preciso pensar contra si mesmo. Eu acho que Elton está fechado com determinadas verdades, que evidentemente são importantes, são interessantes, são convenientes. Eu diria também, né, que há um discurso ali próprio da Casa Grande, porque a sociedade brasileira se desenvolve ainda dentro dessa dicotomia. Há um mestiço que traça essa dicotomia, que transpassa essa dicotomia e não é pensado, né? Quer dizer, e essa é a nossa condição, a nossa difícil condição, né, enquanto maioria mestiça, né, num país, né, onde a indefinição é o regime, como Caetano diz na música dele. Eu vejo, assim, como próprio dessa indefinição, inclusive, esse encantamento fácil com essas novas mídias, né, que o título, não Haroldo, desculpa, mas que o título do debate, que a comissão organizadora e tudo elegeu para isso aqui. No Brasil nós continuamos assim no marco zero, né? Quer dizer, um encantamento fácil, né? Com um discurso que é convincente, né? Por exemplo, ninguém levantou aqui o fato de que a maioria esmagadora da população brasileira nunca passou a 1 quilômetro de distância de um computador, né? Será que isso não interessa, né? Quer dizer, ninguém levantou a questão que com fome, sem casa, sem roupa, sem escola, sem alfabetização, não é possível manejar um computador. Então essa questão não vem ao caso. Então estamos em Berlim, estamos em Tóquio, estamos em Nova York. Onde estamos, né? Eu perguntaria a Elton, onde estamos? Eu me acho no Brasil. Eu estou no Brasil e estou falando de particularidades do Brasil. É evidente que se eu estivesse, né, em qualquer outro lugar do mundo, do primeiro mundo sobretudo, eu falaria de acordo com aquelas especificidades ali, né, daquele lugar. Então, assim, esse discurso fechado, entendeu? Esse discurso pronto para levar, né, um prêt-à-porter, né, um discurso, né, assim, né, me parece que é um discurso que pega, e realmente pega, né? Nós não discutimos nada de poesia aqui, né? Daquilo que o Elton disse, embora eu também concorde com alguns pontos que o Anelito tenha proposto aqui para a gente, e lembrar que a gente tem visto, está vendo o mundo se encaminhando para uma globalização. E creio que a internet tem sido um benefício também para a poesia. Bem, eu sou uma pessoa que sou mais amante da prosa que dos versos, mas queria colocar o assunto, por exemplo, creio piamente na veracidade da Bíblia cristã e sei que, embora sua maior parte seja composta em prosa, ela contém 5 livros poéticos, mas embora seja o livro mais lido no mundo, centenas de povos ainda sequer tiveram acesso a uma página bíblica. E eu creio que também, através da internet, a Bíblia vai chegar a esses povos. E a sua poesia também vai chegar a esses povos, assim como centenas de milhares de outros livros poéticos maravilhosos também, dos nossos autores brasileiros, tantos, e até mesmo, quem sabe um dia,
nossos poemas, nossas poesias. Concordo muito com o Nelito quando diz que poesia é emoção e razão, porque sem essas duas coisas não tem como a palavra alcançar. Eu creio nisso, embora meu conhecimento a respeito de poesia seja o mínimo, talvez eu tenha o menor conhecimento de todos aqui presentes. E eu só queria deixar essa consideração, que eu, por exemplo, não tenho ainda um computador em casa. Tenho sim vários exemplares de Bíblias diferentes em várias traduções, vários livros, mas eu quero ter um computador em casa porque eu sei que vai me dar acesso, inclusive, a outros livros. Então eu creio que 4 bilhões e 700 milhões de reais no mercado editorial. Isso representou aproximadamente